conversar nessa noite sobre uma das experiências mais aterradoras que o ser humano pode experimentar na sua caminhada, que é a experiência de estar no meio de uma tempestade. Seja ela uma tempestade natural, né? Uma tempestade em que as forças da natureza abatem sobre uma pessoa, uma família, uma cidade, uma região, ou uma tempestade pessoal, uma tempestade daquelas que quando vem sobre você, sobre mim, sobre nós, ela tira o nosso chão, o nosso mundo desaba, nós ficamos sem rumo, sem direção, sem norte. É uma das experiências mais inquietadoras que o ser humano pode passar. Mas a palavra de Deus diz que no meio das piores tempestades existe uma pessoa que está acima das tempestades. Eu gostaria de pensar nessa noite sobre o Senhor das tempestades. O Senhor que é Senhor, inclusive, das tempestades. Aquele que tem tudo nas suas mãos. Aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. E nós vamos ver que crer nisso, confiar nisso, pode fazer diferença entre você se sucumbir durante a tempestade ou você escapar dessa tempestade, passar por ela ou ser destruído por ela. O texto que Deus colocou no nosso coração é bastante conhecido, mas sempre atual. E esse texto é tão atual quanto o jornal que foi publicado nesse dia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 4, de 35 até o versículo 41. Vamos ficar de pé um pouquinho para ler a palavra de Deus em reverência a Deus e a sua palavra. Mas eu quero a participação de todos. O texto está aí. Vamos fazer uma leitura responsiva. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam na água, e havia também com ele outros navios. Levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que precisamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler juntos esse último versículo, a uma só voz? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos sentar. Deus abençoe a todos, abençoe a sua palavra, a palavra de Deus, nossos corações. O que a experiência de alguns discípulos de Jesus Cristo ocorrida há 2000 anos atrás tem de relevante para mim e para você? Tem de lição prática para mim e para você? 2000 anos depois, esse episódio ainda continua chamando a nossa atenção. Chamando a nossa atenção no sentido de perceber
a experiência única que aqueles discípulos tiveram. Eles quase morreram aquele dia, eles quase foram engolidos por uma tempestade que estava já triturando o seu barquinho, mas eles não morreram, eles foram salvos, eles foram guardados daquela vez. Eu fico pensando que aqueles discípulos devem ter contado essa história para os seus tataranetos. Você já pensou? Você passar por uma experiência dessa e depois você vai contar uma história para o seu filho que nasce, que história que você vai contar? Melhor e maior do que essa. Você já pensou? Passando para as outras gerações o conhecimento de Deus. Fala, olha meu filho, meu netinho, papai, vovô, um dia estava no barco, um dia estava com os colegas dele no barco, e de repente veio uma tempestade como nunca nós tínhamos visto. E a tempestade sacudia o nosso barquinho, jogava para lá e para cá, e de repente as ondas cobriam o nosso barco. E quando nós pensávamos que seríamos destruídos, que morreríamos, nós clamamos pelo nosso Mestre Jesus, que estava tirando uma soneca lá na polpa, deitado em cima de uma almofada. Então, meus irmãos, quando vocês souberem que o pastor, o evangelista, o obreiro da igreja está tirando uma sonequinha depois do almoço, tenha piedade, deixe o homem descansar. Né? Se até Jesus, que é Jesus, ele precisou tirar uma sonequinha, né? Depois do almoço, né, irmão? Deixa o homem de Deus também repousar, porque o sono na hora certa, ele é remédio, ele refaz as forças. E Jesus estava tirando uma pestana, uma soneca, mas o Cristo que havia nele tinha aquela situação absolutamente sob controle. E ele esperava que os seus discípulos clamassem a ele. E eles fizeram isso. E de maneira até, se você olhar grosso modo, você vai perceber até uma rispidez por parte dos discípulos. O senhor não está vendo que nós estamos perecendo, não? Isso é hora de dormir. Mas se você pensar bem, nós vamos dar razão para os discípulos, vamos entender os discípulos, porque a hora que você está no meio da tempestade, a hora que você está no olho do furacão, não é fácil manter a compostura, não é fácil você manter a boa educação, a gentileza. Quando você está de fato no olho do furacão, no meio da tempestade, as boas maneiras às vezes nem sempre são preservadas, porque o desespero chega, o aperto chega e você grita por socorro. E os discípulos fizeram isso. Mas o que aquela experiência pode ensinar para mim e para você? Por que aquela experiência ainda é relevante para nós hoje, no século XXI? Primeiramente, aquela experiência dos discípulos é relevante para mim e para você. Os ensinos daquela experiência deles é importante para mim e para você, pela seguinte verdade: uma grande tempestade, uma tempestade violenta, uma tempestade mundial está se formando no horizonte. E nós temos que estar preparados para essa tempestade. Jesus disse: olha, nos últimos dias haverá sofrimento sobre a face da terra como nunca houve e nunca mais haverá. Muito provavelmente o mundo, da maneira que nós conhecemos hoje, está nos seus últimos anos. O mundo, com a estrutura que ele tem hoje, provavelmente esteja nos seus últimos anos, nas suas últimas décadas, talvez. Uma grande tempestade está se formando no horizonte. Quando começa a observar as coisas, e você vai ver que esse texto é tão atual quanto a última notícia da internet, quanto o último
último jornal que foi editado. Dá uma olhada, acompanha comigo algumas coisas que eu anotei aqui. Por exemplo, a Europa está quebrada economicamente. Quem poderia imaginar uma coisa dessa 10 anos atrás? A Europa está quebrada. 10 anos atrás, os brasileiros fugiam para a Europa procurando emprego. Agora o governo brasileiro lançou um programa de mais médicos. Vieram profissionais da Itália, da Espanha, de Portugal, de quase toda a Europa, para trabalhar aqui, porque lá não tem emprego. Isso é um sinal. Quem lê um pouquinho de escatologia sabe que o mercado comum europeu foi criado justamente para fazer oposição ao cristianismo. Quando eles disseram, olha, nós somos suficientes, nós somos autossuficientes ao ponto de não precisarmos de Deus, porque a nossa economia é muito forte. Por isso que eles criaram o bloco comum europeu. E hoje a Europa está quebrada, com exceção praticamente da Alemanha. A Europa hoje está de joelhos, mendigando a ajuda do FMI. O que era o Brasil 30 anos atrás está acontecendo hoje na Europa. E isso é um sinal de que uma tempestade mundial está se aproximando de nós. Essa semana mostrou os Estados Unidos da América sem dinheiro no caixa para pagar os seus compromissos internacionais. Os Estados Unidos hoje, domingo, e amanhã, na segunda-feira, do jeito que vai amanhecer a segunda-feira, é o domingo, porque lá não pode funcionar nada, porque o país está parado por causa da dívida interna. O grande Estados Unidos da América, a maior potência mundial e financeira, está quebrando. Isso é sinal de que uma grande tempestade está chegando perto de nós. Não é? Semana passada, a gerente do Fundo Monetário Internacional afirmou: se a crise dos Estados Unidos não forem resolvidas urgentemente, pode comprometer toda a economia mundial. Toda a economia mundial. Aquilo que está previsto na Bíblia foi escrito há 2000 anos atrás. Hoje nós estamos vendo nas páginas dos jornais. A última notícia na internet é sobre isso. Dias atrás, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele falando na ONU, ele disse, ele mesmo assustado com os últimos acontecimentos mundiais, ele disse na ONU, não é numa igreja, ele disse: as profecias bíblicas estão se cumprindo nos nossos dias. E você queira aceitar ou não, dependendo da sua linha de raciocínio, Israel continua sendo o relógio de Deus para os últimos dias. Toda coisa que se diz respeito ao final dos tempos há de passar por Israel. Você gostando da ideia ou não? Ainda é, como nação, o povo de Deus. Espiritualmente somos nós, mas como nação ainda é Israel, por causa das promessas feitas ainda a Abraão. O que dizer, por exemplo, do aquecimento global, que já ultrapassou todos os limites de segurança que você possa imaginar? Isso não é muito divulgado, mas o degelo daquelas geleiras gigantes da Duarte já passaram do limite de segurança. E dentro de poucos anos, talvez décadas, as cidades costeiras do mundo inteiro vão desaparecer, vão sumir do mapa. Enchentes gigantescas estão previstas para os próximos anos, em algumas regiões, e em outras, secas absurdamente prolongadas. Está lá o pastor sofrendo lá no Piauí, porque tem quanto tempo no chove lá? 7 meses sem chover.
Vai haver regiões, quando as coisas piorarem para valer, ficar 5 anos, 10 anos, sem uma gota de chuva. Eu quero ver rebanhos sobreviver a uma seca dessa. A palavra de Deus diz que uma grande tempestade está se formando. Inundações de um lado, seca de outro. Em pouco tempo não haverá mais água potável para todas as pessoas da face da terra. E por causa das mudanças climáticas, vai faltar comida para até 50% da população mundial. Você já imaginou o que é ter 3,5 bilhões de pessoas que não têm o que comer? Hoje já são 800 bilhões de pessoas. Uma grande tempestade está se formando no horizonte. Os estudiosos, os cientistas estão perplexos com tantos distúrbios emocionais e psiquiátricos que estão tomando conta de populações inteiras. É a síndrome do pânico, a depressão, o medo, o comportamento bipolar, neuroses e mais neuroses. Nunca tanta gente doente da cabeça, da alma, como nos últimos anos. Os próprios profissionais da área estão assustados. Tem algumas pessoas que já dizem o seguinte: hoje não tem ninguém mais 100% equilibrado. Agora, 50 anos atrás, eles diziam que só os pregadores que eram meio loucos. Agora já está todo mundo louco. Já está todo mundo desequilibrado. A maioria das pessoas estão, no mínimo, demonstrando comportamento bipolar, mudança de humor. De manhã você é de um jeito, de noite você está de outro. Por causa da pressão, por causa do pressentimento dessa tempestade que está chegando. Parece que o ser humano está pressentindo a chegada dessa tempestade mundial. O Oriente Médio, como nós estamos vendo lá na Síria, aquela carnificina que está acontecendo ali no Oriente Médio, e ninguém faz nada. E por que ninguém faz nada? Os Estados Unidos queriam impedir aquilo, queriam entrar ali e arrebentar com aquele regime. Mas o presidente da Rússia mandou um aviso para o Barack Obama: se você entrar lá, nós vamos para lá também. Os Estados Unidos recularam. Não recularam porque a ONU não autorizou nada disso, dá bola para a ONU. Os Estados Unidos, quando eles querem, passam por cima. Mas porque o presidente da Rússia mandou um recado para ele: se você for, nós vamos. Então, se eles vão, começa ali uma terceira guerra mundial. E isso é sinal de que uma grande tempestade está também se aproximando. O que dizer da violência que está atingindo níveis alarmantes? Hoje, mata-se por qualquer motivo. Pais matam filhos, filhos matam pais, maridos matam esposas, mata-se por desentendimentos no trânsito, por uma pedra de crack e por aí afora. E nós não podemos esquecer, quem lê a Bíblia sabe. A Bíblia diz que o dilúvio que veio nos dias de Noé veio principalmente por causa do aumento exacerbado da violência. Gente matando gente, Deus glória. Chega. Hoje as pessoas estão matando por nada. O cenário que temos então, irmãos e amigos, é a terra boa. Nós estamos pressentindo a chegada dessa tempestade e perguntamos assombrados: o que será de nós? O que será dos nossos filhos? Dos nossos netos? A Bíblia não esconde nada de ninguém. Eu gostaria que você lesse um texto comigo, Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6, para nós termos uma ideia do que vai acontecer com a raça humana quando essa tempestade estiver bem próxima de cada um de nós.
Apocalipse 9, 5 e 6. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A Bíblia então diz que as coisas vão apertar de tal maneira, vão ficar de tal maneira difíceis, que vai chegar uma época que as pessoas vão procurar a morte, e a morte fugirá deles. As pessoas vão pular de montes altíssimos. João viu montes, eu vejo edifícios, arranha-céus, pessoas pulando em desespero e não morrendo. Uma grande tempestade está se aproximando desse planeta. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos nos preocupar com isso. E procurarmos escapar dessa tempestade. Procurarmos estar nos braços de alguém que seja superior a tudo isso. Que seja maior do que tudo isso. E não pense você que eu estou falando sobre isso aqui, desejando alguma coisa desse tipo, ou torcendo para isso acontecer. Eu não. Eu mesmo, meu joelho treme de medo numa época dessa. Eu mesmo fico com o coração apertado. Eu estou dizendo que vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Não estou torcendo para que aconteça. Deus quer que aconteça isso aqui daqui 10 mil anos. Mas pelos sinais que nós estamos vendo, pelas últimas notícias, pela própria convivência que nós estamos percebendo hoje em sociedade, não vai 10 mil anos. Talvez não vá nem 100 anos, nem 50. Mas por quê? Esse episódio dos discípulos lá há 2000 anos atrás é importante para mim e para você, porque o texto diz que houve uma grande tempestade, mas diz também que Jesus Cristo se levantou, e no versículo 39 de Marcos capítulo 4, o Senhor das tempestades entrou em ação. E olha o que ele faz com a tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Amém? A tempestade vem. A tempestade virá. E ela será horrorosa? Será. Ela será absurda? Será. Mas existe alguém superior a essa tempestade. Alguém que manda na tempestade. Alguém que manda a tempestade se aquietar, como um pai manda o filho se aquietar. Quieta, menino. Por isso que os discípulos ficaram babando com Jesus, boquiabertos com Jesus, e dizendo: mas quem é esse que manda e o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. O Jesus que nós cremos, o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nos salvou, o Jesus que morreu na cruz, mas que ressuscitou, e hoje ele está mais vivo que nunca para socorrer das tempestades todos aqueles que clamarem pelo seu nome, como os discípulos clamaram. Olha as promessas da palavra de Deus. O Davi, um homem de Deus, escrevendo o Salmo 124. Acompanhe esse salmo, você vê, para nós aprendermos a experiência de um homem que passou por muitas tempestades, e ele tinha um exército muito poderoso. Mas veja a quem que ele atribui o livramento das tempestades. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, disse Israel,
se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O pastor Rodrigo começou a beliscar hoje um assunto de manhã, irmãos. Quando as coisas apertarem, o mundo vai se voltar contra a igreja de Jesus. E se pudessem, eles nos comeriam vivos. Porque eles vão culpar a igreja de Jesus pelas catástrofes que virão. Acredita nisso? Eles vão culpar o povo de Deus pelas mazelas que virão sobre esse mundo. Eles estão provocando, o mundo está provocando essas mazelas com seus pecados, com as suas feitiçarias, com as suas invocações de demônios. Mas eles vão culpar a igreja de Jesus. E se pudessem, eles engoleriam o povo de Deus vivos. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altíssimas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu e nem nos dará por preso aos seus dentes. Amém? Ele é o mesmo Deus, e Jesus é Deus. O mesmo Deus que livrou Israel, que livrou Davi no passado, Ele continua vivo, e Ele atua em favor do seu povo, para que esse povo não seja destruído. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Amém? Nós escapamos e vamos escapar de todas as tempestades que virão. Porque quando o negócio aqui não tiver mais jeito, a igreja de Jesus será raptada, será arrebatada, no abrir e fechar de olhos. E quando esse mundo for destruído com fogo, segundo Pedro nos ensina, a igreja, a noiva dele, não estará mais aqui. Não estará mais aqui. Por isso nós precisamos fazer parte dessa igreja, dessa noiva, dessa igreja invisível, que vai subir quando for insuportável estar nesse mundo. A igreja será levada. Ela vai continuar aqui avisando as pessoas, pregando o Evangelho, salvando pessoas, sendo instrumento de Deus para salvar. Mas quando esse mundo se tornar insuportável, e pouco antes dele ser destruído, a igreja será raptada, como um noivo rapta uma noiva, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos. Olha o versículo 8 que diz. Eu gostaria que vocês lessem para mim esse versículo. Versículo 8. Nosso povo está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. De novo. O nosso povo está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em quem nós devemos então confiar para vencer tanto as tempestades pessoais como as tempestades mundiais que virão sobre esse mundo? Nosso socorro está em nome do Senhor. Mais cedo ou mais tarde vai ficar evidente de que a economia não resolve, ter dinheiro não vai resolver, porque não vai ter o que comprar, porque as lavouras não vão produzir, porque as pragas que virão sobre esse mundo não vão permitir produzir nada. Esses dias os cientistas ficaram assustados, porque apareceu lá na China, eles nunca viram isso, e mataram só numa aldeia 41 chineses. Normalmente, qual é o tamanho de uma mosca? O tamanho de uma unha? Você sabe o tamanho dessa mosca que apareceu lá? A vespa? 5 centímetros. Você olha para o Apocalipse e vê gafanhotos gigantes destruindo 1/3 das lavouras do mundo. Mas Jesus disse, e olha a promessa que ele faz em Lucas. Por favor, acompanhe isso aqui que é importante. Lucas, capítulo 21, versículo 18 e 19. Olha o que ele nos promete.
Mas, e ele, no contexto aqui, ele estava falando sobre os últimos dias, o princípio de dores. Olha o que ele diz aqui para o povo dele: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Amém? Não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Que coisa maravilhosa, irmãos e amigos. Estar com Jesus, pode vir a tempestade que vier, pode vir o sofrimento que vier, a dificuldade que vier. Quem é de Deus, nem um fio de cabelo da sua cabeça perecerá. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Por isso, Jesus, que é Deus, prometeu estar e cuidar do seu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero ver uma tempestade ousada chegar perto de quem é protegido de Jesus. Jesus disse: olha, aqueles que são meus, ninguém pode tirar das minhas mãos. Nenhuma tempestade, nenhum sofrimento pode separar essas pessoas de mim, porque eu mesmo vou defender o meu povo. No Velho Testamento havia um exército violentíssimo, o exército assírio, Senaqueribe, e eles estavam acostumados a chegar nos países e rebentar com tudo. E eles resolveram entrar em Jerusalém. E eles disseram: ó, rei, vocês podem entregar o ouro logo, abre as portas, porque nós estamos acostumados a chegar com fogo e tudo, para de ficar aí resistindo. O Isaías, o rei Ezequias, pegou aquela carta, levou para o templo e disse: Deus dos exércitos, veja a afronta desse general. E Deus respondeu da seguinte maneira para Senaqueribe: você não vai atirar nenhuma flecha contra o meu povo, porque eu vou defender essa cidade. Aqui não entra, eu não deixo entrar. Jesus é Deus, e Ele está dizendo: aquele que pertence a mim, eu não deixo, eu não permito que a tempestade o destrua. Pode passar por tempestade? Vai passar. Ele disse: no mundo tereis, mas eu estarei com você no meio da tempestade. Jesus não livrou os discípulos, poderia ter livrado. Ele não livrou os discípulos da tempestade, mas Ele estava com eles na tempestade. E é a presença dele que faz toda a diferença. Eu e você, numa tempestade, sem Jesus, nós estaremos perdidos. Mas estando com Ele, com o Senhor das tempestades, nós podemos atravessar qualquer tempestade. Nós vamos assistir agora uma música, um vídeo, algumas imagens que ilustram isso que nós estamos falando nessa música. Vamos prestar atenção nisso. Obrigado.
preparar para atravessar uma grande tempestade. Talvez você até esteja passando já por essa tempestade. A grande tempestade, ela será precedida de pequenas tempestades das nossas vidas. Essa grande pode demorar pouco, pode chegar a qualquer momento. O mundo está caminhando para isso. E não se trata aqui de você aceitar ou não aceitar essa ideia que vai acontecer. É a palavra de Deus que diz. E se diz, vai acontecer. O que eu e você precisamos fazer, e isso urgentemente, é colocar as nossas vidas nas mãos de quem pode nos fazer atravessar essa tempestade, seja ela pequena ou grande. Ele é maior do que qualquer tempestade. E depois que você estende a sua mão para Ele, e depois que você pede a Ele para entrar na sua vida, Ele nunca mais deixa a sua mão. Ele nunca mais solta a sua mão, em situação nenhuma. Essa é basicamente a diferença de uma pessoa que consegue atravessar uma tempestade e da outra pessoa que se perde na tempestade. O que faz a diferença não é preparo espiritual, intelectual, não é preparo técnico, não é preparo para a vida, não é estratégia. O que vai fazer diferença é se você tem Jesus na sua vida, aquele mesmo Jesus que disse para o vento e para o mar: aquieta-se, fica quieto, para de importunar os discípulos, eu estou mandando. E aquela tempestade se acalmou. E o texto diz que houve uma grande bonança. A melhor terapia que eu e você precisamos nos dias de hoje é confiar que as nossas vidas estão nas mãos de alguém que é superior a qualquer dificuldade e tempestade. Enquanto aqueles que já sabem que isso é verdade estão agora orando, gostaria de todos os crentes agora abaixarem a sua cabeça. E eu quero convidar aquelas pessoas que nunca fizeram isso, e principalmente nunca fizeram isso publicamente, de dar a oportunidade a você de convidar Jesus para ser o dono da sua vida, para que Ele possa cuidar de você nos dias bons e nos dias difíceis também, para que Ele seja o seu Senhor, que Ele seja o seu Redentor, o seu Salvador, para que eventuais tempestades que você precise passar, Ele possa estar segurando a sua mão, e Ele possa dizer para o vento e para o mar que se levantar contra você: aquieta-te, deixa o meu servo em paz, deixa ele passar, porque eu estou levando ele para a eternidade. Gostaria de dar essa oportunidade para você. Diante do que nós vimos e ouvimos nesta noite, qual é a primeira pessoa que vai dizer: eu quero Jesus para a minha vida? Eu quero que você, Deus abençoe aquela senhora lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais gostaria de aceitar Jesus? Veja bem, eu estou convidando você apenas para ser membro dessa igreja. Essa igreja não tem poder de atravessar ninguém na tempestade, mas o dono dessa igreja tem, e o dono dessa igreja é Jesus. Amém? E eu quero continuar dando oportunidade para você que nos visita nessa noite. Se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida, você ainda está à mercê de qualquer tipo de tempestade. E a tempestade sem Jesus, ela não poupa ninguém. Os crentes devem continuar orando. O Espírito de Deus está trabalhando agora. Os olhos dos
os crentes agora devem estar na eternidade, clamando a Deus para que continue salvando pessoas nesta noite. E nós não estamos falando aqui apenas de adesão religiosa. Nós estamos propondo aqui você entregar a sua vida com uma pessoa que possa cuidar de você todos os dias da sua vida e, além disso, te levar para morar com Ele na eternidade. Foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Levanta sua mão. Uma outra pessoa quer conhecer, quer orar por você. Os crentes gostariam de orar por você. Onde você está? Levanta sua mão. Diga: Jesus, eu preciso do Senhor para atravessar a tempestade. Eu, aliás, eu estou no meio de uma tempestade. Quem sabe seja o seu caso. Quem sabe hoje você esteja atravessando uma tempestade. Talvez não. Mas quem sabe amanhã você possa estar no meio de uma tempestade. Você precisa de Jesus como eu preciso. Eu também tremo diante de um texto como esse. Eu também tremo diante dessas coisas. Mas eu já aprendi na palavra de Deus, por experiência própria, de que Ele nunca nos abandona. Nas piores dificuldades que nós passamos, Ele é o melhor amigo que você pode ter, que eu posso ter. Ninguém me ama como Jesus. Ninguém ama você, nem o seu marido te ama mais do que Jesus, nem a sua esposa te ama mais do que Jesus. E a Bíblia diz que nem a mãe de uma criança, de um bebê, ama aquele bebê mais do que Jesus. Deus diz que Ele nos ama mais do que uma mãe ama um filho. E olha que amor de mãe é um negócio que ninguém consegue explicar. E a Bíblia diz que o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. É porque Ele nos ama que Ele nos faz atravessar a tempestade, porque Ele nos ama de uma maneira inexplicável. Eu posso viver 500 anos, que eu não vou entender por que Ele me ama dessa maneira. Ele me ama mais do que minha mãe me amou e continua me amando. Aceita Jesus, enquanto você hoje está na bonança, enquanto você está numa posição que você pode escolher, você pode decidir, porque quando a tempestade chega, não dá tempo de correr. A tempestade chega muito rápido. Tanto a tempestade da natureza quanto a tempestade da vida, ela não manda recado para você. Ela chega de uma vez e ela inunda a sua família, ela pega você de jeito. Você precisa, quando a tempestade chegar, você já precisa estar nos braços de Jesus. Como aqueles discípulos já estavam, e bastou eles dizerem: Mestre, nos socorra. E Jesus